Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar a funcionalidade Workflow do módulo de tarefas, ok? Então aqui, para quem já está habituado a utilizar o sistema, no módulo de tarefas nós tínhamos aqui a listagem e o criar tarefas. Essas funcionalidades permanecem como estavam, só que agora num submenu de tarefas chamado geral, ok? E nós adicionamos outro submenu Workflow, que nada mais é uma funcionalidade que nos permite criar um fluxo de tarefas baseado nos contratos, ok? Então, antes de mais nada, a gente precisa preencher, parametrizar os nossos serviços. E o que isso quer dizer? Nós vamos abrir aqui em dados, vamos nos serviços e vamos definir quais são os passos necessários para a execução de um serviço, ok? Então nós vamos pegar aqui o serviço nacionalidade portuguesa por descendência, que eu peguei aqui só para o exemplo do vídeo, mas vocês podem preencher os seus. Quanto mais preencher, mais automatizado fica a parte das tarefas, né? E com menor chance de erro. Pronto, quando a gente abre o serviço, foi adicionada uma aba tarefas. Nessa aba, nós podemos adicionar os passos das tarefas, ok? Então vamos lá. Eu vou copiar e colar aqui uns textos que eu coloquei aqui para facilitar. Então vamos lá, no passo 1, coloquei aqui verificar a elegibilidade. Então eu tenho aqui o número do passo, o título, o colaborador que vai executar, nesse caso tem 2 usuários do sistema, eu vou colocar aqui Diego Marketing, e o intervalo de dias. Ou seja, esse campo aqui serve para quê? Quando a gente cria um fluxo de tarefas, quando a gente vai criar mais na frente aqui que vocês vão ver, o sistema pede uma data que você quer que inicie aquele fluxo de tarefas, ou seja, que inicie a prestação daquele serviço. Então, ou seja, cada passo vai ter uma data para execução. E esse intervalo de dias serve justamente para isso. Ele se baseia na data para saber quantos dias após o início daquele fluxo de tarefas esse passo será executado. Vamos supor que a gente queira executar esse passo no mesmo dia que seja iniciado o fluxo de tarefas. Então a gente coloca o intervalo 0. Ok? E aqui a gente preenche também a descrição da tarefa. Vou copiar aqui, vou criar uns 3 passos aqui para facilitar. Preencher essas informações é só clicar no botão inserir. E a tarefa, o passo no caso, vai aqui para o lado, ok? Então vamos para o passo 2, vamos inserir aqui uns 3 passos. A gente coloca aqui o passo 2, que é reunir a documentação necessária. Eu vou colocar aqui o mesmo colaborador. E que esse passo 2 se executa 2 dias após o início do fluxo da tarefa, ok? Eu vou lá e vou colocar também uma descrição para ele e vou inserir. Agora a gente insere o passo 3, só para ficar aqui alguns dados para a gente visualizar melhor. E vou dizer que é outro colaborador que executa esse passo. E vou dizer que é daqui a 4 dias, ou seja, a contar do início do fluxo de tarefas, 4 dias depois, que vai ser a data dessa tarefa que será criada, ou seja, desse passo, ok? Coloco uma descrição e insiro. Se eu precisar excluir, posso excluir. Se eu precisar editar, é só clicar em um desse, qualquer número desse, ele preenche os dados aqui, eu altero o que eu precisar e clico no botão editar, ok? Então, basicamente é fazer isso para cada serviço. Não precisa fazer tudo de vez, mas pode ir fazendo aos poucos, aí cada um pode preencher da maneira que achar melhor. O que tiver preenchido é o que o sistema vai conseguir criar as tarefas de forma automatizada, ok? Feito isso, eu vou apresentar um pouco aqui a parte do workflow, que é pequeno também, como tudo no sistema a gente tenta manter uma simplicidade. A gente só tem 2 opções aqui, que é o criar tarefas e o acompanhar tarefas. Vamos para o criar tarefas, ele tem apenas essa tela, que tem uma listagenzinha para pré-visualizar e 3 campos. O cliente, que a gente seleciona, o contrato e uma data, e ele pré-visualiza a tarefa, ok? Antes da gente começar aqui, eu vou criar um contrato para um cliente para a gente poder visualizar melhor como é que funciona, ok? Então vou chegar aqui um cliente existente no sistema, no caso esse João da Silva. Vou lá em propostas e contratos, vou criar aqui um contrato para ele. Vou dizer que ele vai eu vou colocar o serviço nacionalidade portuguesa por descendência, que foi o que a gente já colocou os passos, ok? Eu insiro aqui e vou inserir também o abertura de empresa, que já tem alguns passos lá. Então, esses 2 serviços têm passos, ok? Pronto, está marcado como proposta aqui
Se eu desmarco como proposta, já é um contrato, essa tela de contratos barra propostas, ok? Quem já está habituado a utilizar o sistema já deve ter percebido isso. Para poder criar as tarefas, pode ser tanto contrato quanto proposta, ok? A gente consegue da mesma forma. Então eu criei aqui, gravei, a gente já tem esse contrato para a gente se basear aqui, o João da Silva, contrato número 14. Então a gente vai lá agora em tarefas e volta na tela que a gente está, Workflow, criar tarefas. Não precisa ter esse passo antes, hein? Os contratos já estão criados, é só buscar essa tela aqui. Eu só mostrei aqui o contrato e criei aqui junto com vocês para facilitar o entendimento. Então a gente vai lá, busca o cliente, pode pesquisar aqui, mas no caso ele já está, João da Silva. Ele já me traz o último contrato efetuado, ok? No caso do João só tem um que é 14. Mas uma vez que você seleciona o cliente, ele lista aqui todos os contratos do cliente. O mais recente é o que vai aparecer já preenchido aqui. Então tá lá, o João da Silva, contrato 14 e a data que eu quero que inicie o fluxo de tarefas. Vamos supor que seja o dia de hoje, ou quero para a semana que vem, eu vou no calendário, boto para a semana que vem ou daqui a 15 dias, aí vai da necessidade de cada um, ok? Feito esse, eu vou deixar o dia de hoje aqui para o teste. Preenchido esses 3 campos, é só clicar em pré-visualizar. O que o sistema fez? Ele foi lá, então, no cliente João da Silva, do contrato 14, e viu que tem 2 serviços. E aí ele foi nos serviços e verificou se tem passos para aquele serviço. Uma vez que tem, ele traz para cá o serviço de abertura de empresa, e ele criou, ele exibe aqui, que ele não criou ainda as tarefas, mas ele exibe para a gente quais são os passos, as tarefas, né? O título das tarefas, não vem a descrição nesse momento, mas o título para a gente saber do que se trata, quem é o colaborador, e as datas. Então a gente chegou aqui no nacionalidade por descendência, né? Nacionalidade portuguesa por descendência, que a gente colocou lá o intervalo 0 dias. Então a gente se baseou, o início do fluxo da tarefa é o dia de hoje, como tem 0 dias a incrementar, ele tomou como dia de hoje aqui a data a data para essa tarefa, para esse passo, ok? Já o segundo passo foi 2 dias à frente, e já o terceiro passo foi 4 dias à frente, ok? Foi para o dia 5 de abril aqui. Então pronto, ele preenche isso aqui, é o pré-visualizar, a gente visualiza, mas ainda não criou as tarefas. Para criar, é só o botão criar. Aonde tem pontilhado aqui, você pode editar. Então a gente clica aqui, pode alterar aqui o título da tarefa, só os que estão pontilhados aqui. Colaborador, vamos supor, aqui já estão os pré-fixados, né, que eu deixei lá. Mas vamos supor que um colaborador está de férias ou está embaixo, ou qualquer motivo eu preciso mudar. Eu venho e mudo aqui, clico no checkzinho e altero. Se eu precisar alterar uma data, eu clico aqui também, ele abre um calendário, eu altero e marco o check, ok? Se eu precisar apagar algum desses aqui, que possa não fazer sentido nesse momento, eu posso apagar algum passo desse, ok? Feito isso, eu clico em criar tarefas. O sistema me dá uma confirmação e avisa que um fluxo de tarefas vai ser criado, ou seja, esses passos vão ser criados. E eu concluo. Se já existe criado alguma tarefa para esse contrato, o sistema também notifica, informando que já existem tarefas criadas para esse contrato. Ok? Então eu vou lá e digo que quero criar sim, quero que o sistema crie para mim. Pronto. Ele limpa essa tela e se eu quiser eu continuo nessa tela e crio novamente para outro cliente, para outro contrato, com outras datas e por aí vai, ok? Uma vez que eu criei as tarefas, como é que eu acompanho as tarefas? Então eu vou lá em Workflow, acompanhar tarefas. Pronto, então a gente pode ver que no Workflow acompanhar tarefas eu tenho lá o contrato cliente 14, que foi o que eu acabei de criar, e tenho 2 linhas, uma para o serviço, para acompanhar esse serviço de abertura de empresa, e aí eu tenho lá que ele tem 4 passos e nenhum passo ainda foi concluído. E o nosso serviço que a gente parametrizou, nacionalidade portuguesa por descendência, que tem 3 passos e também não foi executado nenhum, ok? A gente tem 2 botões aqui para poder nos auxiliar. O primeiro, vou pegar aqui o de baixo que a gente criou, é o visualizar status. Quando a gente clica aqui, ele mostra aqui a data, o passo, a tarefa e o status. Nesse caso aqui está em aberto. Quem é o responsável, ok? É uma forma fácil de visualizar. Se eu quiser ir para essas tarefas
Pronto, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, se a gente para o mouse em cima, ele diz ir para as tarefas. Quando eu clico aqui, ele já abre a tela, aquela listagem de tarefas, de que quem utiliza já tem alguma familiaridade, só que filtrado trazendo apenas os passos daquele serviço e daquele contrato cliente, ok? E aí facilita a minha vida aqui. Aí eu posso entrar na tarefa, fazer da forma que já está habituado com as tarefas, ok? Posso atualizar por esse botão atualizar aqui, criar um feedback, vou criar aqui um teste aqui e vou marcar ela como concluída. Pronto. Para que isso? Para a gente ver lá no Workflow, acompanhar tarefas, que a tarefa nacionalidade portuguesa por descendência, ela já está lá agora com os passos 1 de 3, porque o primeiro passo já concluí. Se eu for lá no status, eu vou ver que o primeiro status está concluído, ok? E eu tenho mais duas em aberto. Podia estar em andamento ou em qualquer outro status. Ele só dá baixa aqui quando está concluída aquela tarefa, ok? Então pronto, gente, é basicamente isso que eu queria mostrar. A parte das tarefas continua como estava antes, só foi adicionado mais 2 campos, como vocês podem ver aqui que eu abri aqui, ele abre filtrado. Então na parte das tarefas agora nós temos o campo passo e temos aqui não só quando abre na tarefa, como na listagem também, o campo passo e o campo serviço. Da forma anterior, esses campos ficam sem preenchimento, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que facilita para a gente ver. Pronto, o que não tem fica vazio aqui, como está essa parte de baixo. Beleza? Então pronto, é isso. A gente está disponível aqui para qualquer dúvida. E espero que aproveitem essa funcionalidade. Qualquer dificuldade, estaremos à disposição de vocês. Ok? Um abraço.